adoração, centros de ensino da palavra. Tirando a igreja copta, todo o cristianismo foi varrido do norte da África. Perguntam-se por quê. Estudiosos, sociólogos da religião, pessoas se debruçam sobre a história e percebem que alguns fatores parecem ter contribuído para que o cristianismo tivesse sido varrido da face do norte da África. Na região em que ela foi totalmente esquecida, a fé cristã, não houve a preocupação de traduzir a palavra de Deus para que aquelas pessoas lessem a Bíblia no seu próprio idioma. Na região do Egito, ainda que um pouco fraca, mas lembremos da igreja de Esmirna, da igreja de Filadélfia, nas exposições do nosso pastor Iago, o Senhor prometeu que aquelas igrejas, ainda que fracas, o Senhor as estava sustentando. Historicamente podemos dizer que muitas igrejas de vários lugares, países, ainda que fraquejando, o Senhor as tem sustentado. E diferenciais que podemos falar que essas igrejas apresentam é de que as pessoas tiveram contato com a Bíblia na leitura, no estudo, na reflexão, tiveram contato com a Bíblia na sua própria língua ou no seu próprio idioma. Para quem não tem ainda lido sobre a história de missões, quando missões é feito para a glória de Deus, para a salvação do perdido, para a plantação de igreja, nós podemos ver que alguns eventos sociais acabam acontecendo paralelo com grandes missões. Com as grandes missões, vamos para lugares onde as pessoas não têm educação. As pessoas que começam a se converter têm interesse de ler a Bíblia e começa esse processo de alfabetização entre essas pessoas. As igrejas batistas regulares dos anos 60, 50, retornando um pouco, era quase comum a igreja batista ser fundada aqui e do lado ter uma escola batista. Porque alguns, quando se convertiam, sofriam perseguição e os filhos não tinham de estudar, então iam estudar na escola batista. Mas também muitos irmãos se convertiam sem saber ler, e esses irmãos eram alfabetizados em uma escola batista. Isso acabou ao longo do tempo, infelizmente. Bom, algo que também acompanha o processo das grandes missões nós já achamos comum. O primeiro missionário batista regular chegou no Brasil em 1936, 2 anos depois da morte de Padre Cícero. Tá bom? Ele chegou no Recife, depois ele foi para Juazeiro do Norte, seu Eduardo McLean. Bom, quando ele chegou aqui, e se a gente retroceder um pouco mais a história de missões protestantes do Brasil, quando os primeiros missionários congregacionais chegaram lá pelos idos de 1870, já tínhamos Bíblia aqui em português. Isso para nós hoje parece algo tão natural. Mas quando vamos fazer missões entre as tribos indígenas do Brasil, quando mandamos missionários para outros lugares do mundo, e são muitos lugares, eles quando chegam lá, além de não ter igreja, de não ter cristianismo, não tem Bíblia. Não tem Bíblia. Então muitos primeiros cristãos em todo o mundo, quando se convertem, não podem ganhar, nem ir a uma loja de artigos religiosos protestantes para chegar lá e dizer: olha, eu quero a nova NVT, eu quero a NAA, eu quero uma versão X, Y ou Z. Não tem isso em muitos lugares do mundo. Para nós cristãos ocidentais, para nós cristãos brasileiros, isso é ilógico, isso não faz sentido. Já crescemos, desde que eu me entendo por gente, quando minha mãe se converteu e depois Jesus me levou aos seus braços aos 8 anos de idade. Eu lembro da Casa da Bíblia, de outras lojas de artigos evangélicos aqui no centro de Fortaleza. Agora imagina você se converter e não ter Bíblia para você ler. Aí daí a gente faz essa pergunta: por que em pleno século 21, terminando a primeira quarta parte do século 21, 2025, nós ainda precisamos falar sobre por que é importante traduzir a Bíblia? Bom, alguém que nos ajuda a responder isso é um senhor já falecido, mas a história dele aconteceu em torno de 110 anos atrás. William Cameron Townsend, tá bom? Um jovem da Califórnia, um jovem presbiteriano, de igreja, de família presbiteriana. Ele, em lugar de ir para a guerra, lutar na Primeira Guerra Mundial, ele se sentiu chamado para pregar o Evangelho e vender Bíblias, uma ação chamada de colpotagem, na Guatemala, servindo junto à missão evangélica americana. Então ele foi para a Guatemala para pregar o Evangelho, bom, parte da sua história. Temos poucos livros em português sobre ele, então estou aqui com um livro da editora da Jocum,
As Boas Novas em Todas as Línguas, a história de Cameron Townsend. Então ele foi para Guatemala para vender Bíblias e para pregar o Evangelho. Guatemala, país de colonização hispânica, então o espanhol a língua oficial. Mas como no Brasil, nós não temos apenas o português, temos Libras, é a segunda língua oficial do Brasil, é Libras. Temos as línguas indígenas também. Então na Guatemala, bem pequeno, quando ele começou a andar ali pelas regiões bem montanhosas, ele descobriu uma tribo de índio chamada Cactiquel. Alguns Cactiqueus sabiam falar espanhol e outros não. E em uma das suas andanças por aquele país, ele observou os Cactiqueus, que têm uma cultura bem ancestral. Eles adoram, eles oram pelos seus ancestrais. Então ele observou alguns rituais sendo feitos. E em uma dessas viagens, ele se aproximou de um grupo de índios Cactiquel. E eles têm a cultura muito voltada para a questão do plantio do milho. Então imagine fazer as cabanas de talos de milho, de folhas, de milharais e tudo mais. Então ele se aproximou e percebeu que um daqueles índios que estava naquele ritual, ele sabia falar em espanhol. Então ele começou a pregar o Evangelho, o tio Ken, como alguns o chamavam. Lá na Guatemala ele foi chamado de Guilhermo, porque Cameron, parecia camarão. Então quando ele às vezes se apresentava, eu sou Mr. Camarão. As pessoas riam dele, ele ficou chamado de Senhor Guilhermo. Então quando ele se aproximou e conversou com aquele índio, evangelizando ele, dizendo que Jesus o amava em espanhol, aquele índio fez esta pergunta para ele: se teu Deus me ama tanto, por que é que ele não fala na minha língua? Aquilo foi uma bomba no coração daquele homem, na mente daquele homem. E por volta de mais ou menos 1918, 19, indo para 1924, Deus plantou no coração daquele homem começar a traduzir a Bíblia para os índios Cactiquel. E como todo mundo sabe, quando aprende uma nova língua, aprende uma nova cultura, tem aqueles ambientes engraçados. Então ele passou a viver entre os índios, comendo com os índios, aprendendo a cultura, para falar o Evangelho de maneira que aqueles índios entendessem. E quando ele chegou até Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, ele ceará comigo e eu cearei com ele. Como é que se diz para uma pessoa de uma cultura que não tem porta? Apocalipse 3:20. Vivendo entre os índios, ele aprendeu que para pedir licença para entrar na cabana de alguém, você fica posicionado do lado de fora e você... Aí você já sabe como é que ficou o Apocalipse 3:20. Eis que estou do lado de fora e tuço. Pois é, a gente sempre tem essas historiazinhas e missões, mas é fato, é outra cultura. Então ele teve que viver entre os índios para falar aos índios sobre Jesus. Ele teve que fazer isso. A obra que o Senhor começou no seu coração cresceu, se tornou hoje o que nós chamamos de Tradutores da Bíblia Wycliffe. É uma das maiores instituições missionárias do mundo, que tem trabalhado para glorificar o nome de Deus através da tradução da Bíblia e da alfabetização em todo o mundo. Aqui no Brasil, a principal parceira da missão Wycliffe é a Missão Além, Associação Linguística e Evangélica Missionária, lá em Brasília. Eu já estive 2 vezes lá com a minha família. Então, com um pouco da história mais remota, com um pouco da história mais recente, você percebe que ainda precisamos falar sobre esse assunto. É preciso traduzir as Bíblias, pastor, para outras línguas ainda? Sim. Demos exemplos históricos, mas eu quero focar agora em exemplos ou razões teológicas, porque podemos entender que Deus quer que outras pessoas em outros países ouçam o Evangelho na sua própria língua. Há uma preocupação recorrente ao longo das Escrituras em que Deus está dizendo para nós, se nós perguntássemos a Ele: precisamos traduzir Bíblias para outras línguas ainda hoje? A resposta que Deus nos daria ou nos dá é sim, precisamos traduzir a Bíblia para as línguas que ainda não a contêm. E a primeira razão podemos tirar do Pentateuco. Em Deuteronômio, capítulo de número 31, versículo de números 11 e 12, o Senhor fala o seguinte, Em plena era mosaica, ou em pleno início da era mosaica, o Senhor fala o seguinte em Deuteronômio 31, versículos 11 e 12. Quando todo Israel se apresentar diante do Senhor seu Deus, no lugar que Ele escolher,
Vocês devem ler esta lei diante de todo Israel. Reúnam o povo, os homens, as mulheres, as crianças, os estrangeiros que se encontram nas cidades onde vocês moram, para que ouçam, aprendam e temam o Senhor, o Deus de vocês, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Ainda de uma maneira bem iniciante, mas já ouvimos a preocupação de Deus. Eu quero que os estrangeiros ouçam a minha palavra, não apenas Israel, mas aquilo que nós lemos no final do versículo de número 12, para que ouçam, aprendam e temam o Senhor, seu Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Essas ordens, ou esse propósito, é dirigido primariamente para Israel, mas já percebemos, Deus quer que os estrangeiros também ouvissem sobre a sua palavra. Enquanto os estrangeiros estavam dentro de Israel, para comercializar com Israel, era mais lógico eles aprenderem a língua de Israel. Mas ao longo das Escrituras, nós podemos observar que fica implícito, quando nós formos aos outros, devemos nos fazer compreensíveis aos outros, para que eles reconheçam que Jesus é o Senhor de toda a terra, não apenas do Brasil, não apenas de Israel, não apenas cultuado na Vila Peri, mas Ele é o Deus que quer ser cultuado em todas as nações. Então, de algum modo, fica explícito ou implícito em Mateus capítulo de número 28, versículo de número 18 a 20, que ao irmos às nações que falam nossa língua, falaremos a nossa língua, mas ao irmos às nações que não falam nossa própria língua, o que é que nós vamos fazer? Vamos precisar falar na língua dessas pessoas. Deus continua mostrando interesse, primariamente na sua glória, que o seu nome seja glorificado, e que para isso aconteça, Deus mostra como as pessoas precisam entender quem Ele é, na sua própria língua, na sua própria cultura. Então, nós lemos em Mateus 28, versículo 18 ao 20, todo mundo aqui deve saber esse texto de cor, principalmente o pessoal da diaconia de missões. O texto nos diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão, façam discípulo de todas as nações. Lembrem, quando os missionários chegaram aqui, ainda que não tivessem Bíblias em francês, para evangelizar os primeiros brasileiros, no caso, muitos dali eram os primeiros índios, eles tiveram que aprender o velho tupi. Quando os missionários chegaram na região do Rio de Janeiro, em Guanabara, em 1870, tiveram que falar também português. Vieram missionários presbiterianos escoceses, galeses e americanos. Tiveram que falar o português para evangelizar aqueles que estavam no Brasil. O nosso querido pastor Tiago está no Brasil trabalhando com grupos muçulmanos, mas além do inglês, ele está se esforçando para falar de Cristo àquelas pessoas ali ao seu redor no próprio árabe. Por quê? Porque, vamos lá, deixa eu explicar para vocês um pouquinho, se você ainda não pegou o que é esse negócio de língua mãe. Bom, quando você nasceu, se você, foi cuidado pelos seus pais, pelos seus avós ou outra pessoa que lhe criou, quando ela lhe colocava para ninar, ela cantava canções. Em que língua? Os mais velhos ouviam muito, né? Boi, boi da cara preta, né? O pessoal mais mediano aí ouviu Galinha Pintadinha. Eu não sei o que é que estão cantando hoje para criança, porque meu caçula tem 14 anos, né? Então, quaisquer que sejam as músicas que são cantadas para a criança dormir, elas são cantadas em que língua? Português. Quando você começou a falar papá ou mamá, você estava ensaiando para falar que língua? Português. Quando você ora a Deus, quando você começou a expressar seus sentimentos, suas emoções, em que língua isso sai no seu pensamento? Português. A língua materna é aquilo que nós somos. Então, a sua língua materna é o português, em que você expressa toda a gama de emoções. Seja a ira, seja o perdão, seja o amor, seja a impaciência. Tudo que você expressa mentalmente, de forma escrita, seja oralmente, você faz isso como? Em português. Essa é sua língua materna, essa é sua língua mãe, essa é sua língua de berço.
Então Deus nos mostrou primeiramente, Ele queria que os estrangeiros no Antigo Testamento ouvissem a lei, e ficar mais claro que ali eles ouviriam quando o povo estivesse lendo em hebraico, mas há uma mudança ou um amadurecimento a partir desse texto de Mateus 28. Agora eles não vêm até nós é que temos que ir até eles, e se nós vamos até eles, nós precisamos falar na língua deles. Na língua deles. Isso vai ficar mais claro ainda no texto que foi lido agora, uma leitura, bom? Atos capítulo de número 2, na leitura feita agora, isso fica mais claro. Deus queria no Antigo Testamento que as pessoas, os estrangeiros, ouvissem da lei. O Senhor Jesus Cristo começa a detalhar para nós, pronto, agora sim, que quando fôssemos agora, devíamos falar na língua das pessoas. E o dom de línguas, em Atos capítulo de número 2, ele nos deixa mais claro com essa ideia. Deus quer ser entendido na língua materna de cada um. Existem no mundo cerca de 7.000 a quase 8.000 línguas. E quando nós falamos disso, nós não estamos falando de dialeto, tá bom? Bem rapidinho aí, o pessoal confunde língua com dialeto. Português do Brasil é um dialeto. Português europeu é um dialeto. Dialeto de qual língua? Do português. Eu vivi 15 anos como missionário aqui no sul do Ceará, e é interessante que onde muda o DDD de 85 para 88, indo do norte para o sul do Ceará, é mais ou menos onde a gente começa a ver a mudança de sotaque. Hoje nem tanto por causa dos programas de humor, mas quando você saía de Fortaleza e você deixava de ouvir ei macho, quando você parava de ouvir isso e você começava a ouvir as pessoas dizendo bom dia, titia, você já notava que o sotaque estava mudando, ou o dialeto estava mudando. Dialeto é uma forma diferente de falar a mesma língua. Agora nós estamos falando de línguas totalmente diferentes. Existem mais de 7.000 línguas no mundo, e quase a metade delas não tem um único versículo da Bíblia para eles lerem. Já imaginou que tem cristãos no mundo que não podem ter o livro de Salmos e procurar conforto na leitura em casa do Salmo 23 ou 69? Pois é, aqui não acontece tanto, mas eu faço uma sugestão para a equipe de produção, de limpeza, e deixo isso para ser tratado, tá bom, futuramente pelo presbitério. Se os irmãos começarem a deixar demais Bíblia na igreja, pensando em não ter lugar para sentar no próximo culto, aí isso não acontece muito porque a gente recolhe as cadeiras, né? Mas se você veio de outras igrejas, você nota que o pessoal deixava a Bíblia nos bancos. Aí às vezes quando você perguntava, irmão, por que você deixou a Bíblia no banco? Aí um outro engraçadinho dizia, não, é porque eu estou marcando o canto para o próximo domingo. Aí não levava a Bíblia para casa, não fazia devocional, não sabia nem o que era a leitura anual das Escrituras. Você tem Bíblia em aplicativos, você tem a Bíblia em português. Você está fazendo o seu devocional, você está lendo a sua Bíblia diariamente, porque tem cristãos nesse mundo que não tem uma única página da Bíblia para lerem no seu próprio idioma. Pois é, a gente tem tantas facilidades, temos coleção de Bíblia em casa, mas nós não fazemos leitura diária, semanal, anual das Escrituras, não meditamos, não guardamos o nosso coração. Pois é, há cristãos que não têm isso, mas o Senhor mostra como Ele tem interesse de que as pessoas ouçam o Evangelho na sua própria língua. Atos 2, versículos 6 a 8. A introdução do versículo diz, 5, que havia um homem de todas as nações debaixo do céu. Ou, em outras palavras, de todos os lugares com que Israel tinha algum nível de relacionamento comercial ou algo semelhante, havia pessoas de todos esses países do mundo. Então, naquele dia, nós podemos perceber que Jerusalém estava lotada de gente de todas as nações, falando todas as línguas conhecidas da época. E é em cima disso que nós lemos os versículos 6 a 8. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Deixa eu começar a desenhar uma coisa para vocês, que vocês vão ver mais claramente aqui. Os discípulos falavam aramaico,
Hebraico não era mais falado, era apenas lido. Eles falavam aramaico, mas liam em hebraico. Então os discípulos estavam falando em aramaico, havia pessoas de outras nações aqui, que podiam ou não entender aramaico, certo? E os discípulos falando em aramaico, aquelas pessoas que ouviam o evangelho na sua própria língua. O dom de línguas em Atos 2 foi a capacidade de Deus dar aos homens que não falavam outras línguas que o aramaico, falassem nessas outras línguas, e o dom de línguas aqui também foi Deus dar capacidade àquelas pessoas de elas serem compreendidas nas línguas ou idiomas de gente, de pessoa, e não em língua de anjo. Aí o texto continua dizendo aqui: estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos que aí estão falando? Como os ouvimos falar cada um na nossa própria língua materna. Na sua própria língua, na sua língua materna. Você está vendo o que é que foi o dom de línguas em Atos 2? Foi Deus levar o evangelho à língua materna daqueles povos. O que começou talvez de uma forma um pouco não tão clara, lá em Deuteronômio, estrangeiros devem ouvir a palavra de Deus. O que começa a tomar forma quando Jesus diz: agora não são eles que vão vir, são vocês que devem ir. Então fica implícito que eles deveriam falar na língua daquelas nações. E aqui, para criar a igreja, para mostrar que a igreja não conhece barreira, seja geográfica, seja política, ou seja uma barreira linguística, o evangelho está sendo compreendido em todas as línguas daquela época. E quais são essas línguas, pastor? Nós podemos ver isso no versículo 9, é o parto, é o medo, o elamita, as línguas da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, Cirene, judeus, convertidos, cretenses e árabes. Cada um os ouvia falar da grandeza de Deus em suas próprias línguas. Talvez para você seja uma coisa nova, porque quase sempre quando falamos de missões, falamos de plantação de igreja. Vamos mandar pessoas para regiões da nossa capital, na região metropolitana, em bairros, ou em cidades do nosso estado, ou em lugares do nosso país, onde não haja presença evangélica. Sim, isso faz parte do que é missões. Nós conhecemos missões de, além de plantar igreja, de ir para lugares que precisam da capacitação para que haja obreiros nessas próprias igrejas. Sim, isso é missões. Ouvimos falar de missões como missões a grupos especiais, ou grupos que às vezes nós deixamos de lado, como crianças, como a questão de idosos e outros grupos. Sim, isso é missões, mas a obra missionária, ela é um todo tão complexo, e esse Deus que nos chamou para essa obra, Ele capacita os seus servos com diferentes dons, para que, de acordo com a necessidade daquilo que chamamos de obra missionária, o seu nome seja glorificado, pessoas sejam convertidas ao Senhor Jesus, e haja a formação de igrejas sólidas, de igrejas saudáveis, nos lugares onde o evangelho deve ser pregado. É fazer missões na sua própria cultura e língua, mas é fazer missões em outras culturas, em outras línguas, e quase sempre isso quer dizer traduzir a Bíblia para um povo que ainda nunca leu João 3,16. Deus quer que nós façamos sim a tradução da Bíblia. E uma quarta razão que podemos ver ao longo das Escrituras é Romanos capítulo de número 10. Eu volto a dizer, aquilo que começou de uma maneira parece que imperceptível: fale aos estrangeiros entre vocês. Quando forem as nações, fique implícito, fale na língua das nações. O dom de línguas em Atos 2 deixou claro que Deus quer que povos de outras línguas possam ler a Bíblia, ouvir a Bíblia no seu próprio idioma. E em Romanos capítulo número 10, o chamado geral, ou o acesso dado a todos aqueles que creem, que podemos chamar de acesso universal, ele deixa isso implícito: pessoas de todas as línguas devem ouvir o evangelho. Então, nós podemos ver Paulo ensinando isso em Romanos 10, versículo 14 ao 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Eu aprendi desde cedo, eu amo línguas.
entre ler, falar e escrever. Eu sei 6 línguas. E desde cedo eu descobri o que Deus estava trabalhando no meu coração. Por questões de saúde, era para nós estarmos trabalhando em Guiné-Bissau, um país que na época em que fomos para lá, 2014, era o 6º país mais pobre do mundo, com 32 línguas diferentes. Eu visitei alguns desses povos, tá bom? E eles, entre alguns lá, já tem o Novo Testamento, mas há outros, na época que fomos, só tinha o Evangelho de Marcos para ler. Eu estive no centro de tradução entre um povo chamado Jola Felupe, em que eles estavam começando a fazer os estudos exegéticos, os estudos teológicos, para começar a traduzir o livro de Gênesis. Eu não sei se eles terminaram. Por questão de saúde da minha esposa, a gente precisou ficar aqui no Brasil. Mas meu coração arde em missões. Eu oro por isso que eu nunca descanso. Eu estou aprendendo chinês, porque eu quero, no momento em que o Senhor, a gente ora muito para a Fracinete ser curada, no momento em que o Senhor curar a Fracinete, Manaim, o meu coração arde em missões. Se o Senhor disser vai, a gente vai. Então, enquanto não vamos, estamos orando por missões, aprendendo novas línguas, incentivando as pessoas. Você gosta de línguas? Você gosta de idiomas? Sabe, essa é uma ferramenta fantástica para fazer missões, aqui e fora daqui. Então, não é para você ostentar, não é simplesmente para você enriquecer seu portfólio ou seu currículo, que você sabe X número de línguas. Mas veja se Deus não está trabalhando no seu coração algo que Ele já deixa claro desde Deuteronômio, que estrangeiros ouçam a palavra dEle e convertam-se ao Senhor que os ama. No chamado universal aqui, o acesso que é dado a todas as pessoas, que para que todos ouçam, fica implícito a ideia de que todos que vão aos povos falem na língua desses povos, para que esses povos possam glorificar o nome. 2 textos junto com o pastor Iago, em Apocalipse. Um deles é o meu incentivo para estudar idiomas. Apocalipse capítulo 5, versículo de número 9 ao 10, e depois indo para Apocalipse capítulo 7, versículo de número 9 a 10. O livro de Apocalipse e o livro de Salmos são entre os livros mais missiológicos ou cheios de temas missionários nas Escrituras. Então, antes de nós lermos aqui, deixe-me novamente pegar o raciocínio para vocês me acompanham. Deus falou em Deuteronômio 31, os estrangeiros devem ouvir. Jesus mandou em Mateus 28, olha, vão às nações. Isso fica claro que devemos falar na cultura daqueles povos, devemos falar na língua daqueles povos. Depois, o dom de línguas, quando é dado na igreja, deixa bem claro, o evangelho não deve conhecer barreira linguística. No chamado que é dado a que pessoas se dediquem a missões, em Romanos capítulo 10, vão, preguem, porque como ele vai ser adorado, como ele vai ser conhecido, se não há quem vá, se não há quem pregue. Agora em Apocalipse capítulo 5, a gente vê o outro lado dessa história. Apocalipse 5 nos mostra, provavelmente, como o nosso pastor nos explicou, um culto celestial. E nesse culto é muito interessante, nos versículos de número 9 a 10, as seguintes palavras: cantavam um novo cântico dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. De algum modo, a nossa identificação lá no céu é dada em termos geográficos. De onde é que você veio? Qual é a sua tribo? Essa identificação é feita pela questão de povo, de nação, mas essa identidade daqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro e estão no céu, essa identidade também é dada pela língua que eles falam, porque diz que lá no céu vamos encontrar pessoas que procedem de todo povo e língua. Deus quer que haja pessoas de todas as línguas no céu. É por isso que eu estudo idiomas, para que eu possa falar o máximo possível a todas as pessoas que eu possa conhecer, e eu possa ser parte disto que Deus está falando aqui. Que Deus nos use para sermos canais, para levar pessoas de todas as línguas, levar o evangelho, levá-las a adorar o Deus único e verdadeiro, levá-las a estar nesta contabilidade, quando ela é feita no céu.
Apocalipse, capítulo de número 7 agora, indo para os versículos, tá bom? Paralelos que nós temos aí, nós lemos o seguinte. Capítulo 7, versículo 9. Depois dessas coisas vi, e eis que grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Deus quer que pessoas de todas as línguas ouçam o Evangelho, creiam no Senhor Jesus, adorem ao Deus único e verdadeiro, e esta passagem se cumpra para a glória de Deus Pai. Como é que está hoje a questão da obra missionária no mundo? Bom, primeiramente, quando eu vi esse quadro a primeira vez, ele está na entrada lá da Missão Além, em Brasília. Bom, em que língua Jesus falaria com cada um desses povos, se Jesus se apresentasse a eles? Bom, Jesus falaria na língua materna deles, falaria na língua do seu coração, falaria na língua mãe de cada um deles. Esse gráfico aqui, agora, ele vai mostrar para nós a realidade, tá bom, da tradução da Bíblia no mundo. O trecho que está em azul um pouquinho mais claro são as línguas do mundo que tem a Bíblia completa. O que está em verde, bem pequenininho, dentro dessa pizza enorme, nós temos isso dividido pelos 5 grandes continentes: América, Ásia, África, Ásia e Oceania. O que está em azul claro são as traduções da Bíblia completa. O que está em verde são as línguas que têm o Novo Testamento. O que está em um amarelo são as línguas que têm uma história da Bíblia. A história de José, a história da mulher samaritana. Pois é, trechos da história da Bíblia. E o que está em laranja, bom, que no gráfico pizza é pequenininho, mas nas torres vocês estão vendo, o que ainda totaliza 3.369 línguas, povos, nações, perdidas nas trevas, ou como diz o texto bíblico, que jazem na escuridão, esperando que alguém fale na sua própria língua, que Jesus é o Salvador, que convidem em sua própria língua aqueles que têm sede, venham e tomem de graça da água da vida, aqueles que devem um dia glorificar a Deus no céu, de toda raça, tribo, língua, ainda estão esperando que as pessoas aprendam a língua deles, para que falem do Evangelho na língua deles, para a glória de Deus. Pois é, 3.369 línguas no mundo ainda não tem nada, não tem um versículo das Escrituras para ler no seu próprio idioma. Eu queria com isso lhe incentivar. Você tem lido a Bíblia anualmente? Você tem se desafiado a conhecer das Escrituras? Irmãos, tem crentes que não têm a Bíblia. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Este cartaz, tá bom? Queria que vocês orassem. É um dos cursos no Brasil que preparam tradutores da Bíblia. Eu estive lá em 2014, em 2016, tá bom? Já pregamos em cultos de envio para pessoas que foram para lá. A gente entende o que Deus quer no momento, não é, para nós. Então, não fui, mas tenho incentivado muitas pessoas. Então, Deus tem feito missões arder no seu coração. Você já parou para pensar o que é que Deus quer? O primeiro passo que eu acho que você devia fazer é orar a Deus. Depois é você procurar a diaconia de missões à igreja, porque você vai descobrir o quão ampla é a obra missionária. Hoje nós tiramos para fazer uma partezinha da obra missionária, que foi orar pelos nossos missionários aqui nos nossos cultos, e hoje o pastor Geraldo Cruz. Mas a obra missionária, ela é tão ampla, que nas aplicações eu quero desafiar você a fazer então isso. Bom, envolva-se mais com a obra missionária. Comece orando, comece contribuindo, comece comunicando e visitando os missionários, que eu acho esse um dos maiores e mais fantásticos, diferenciais do nosso grupo de missões aqui na igreja. Como essa igreja faz missões. Os missionários se sentem abraçados, os missionários se sentem queridos. É importante a oferta, porque ele tem que pagar água e luz. É importante a oferta porque ele tem que comer. É importante a oferta porque ele tem que também tratar da sua saúde. As orações os mantêm firmes. Mas, pessoal da diaconia de missões, aquelas videochamadas que fazem com todo mundo, e aquele acompanhamento que vocês de 2 em 2 fazem com os missionários, isso é algo tão precioso quanto as orações e as ofertas. Isso muda.
Se você ainda não entende o que é missões, eu te desafio a se envolver com a diaconia de missões, porque quando a gente vive o outro lado, quando a gente está no campo missionário, ou para ficar lá, ou acompanhando o missionário, os nossos olhos se abrem. Os nossos olhos, o nosso coração sente o desejo de ver o nome de Deus glorificado, qualquer que seja o meio que Ele esteja nos chamando para nós fazermos missões. Seja, através da evangelização, seja através da plantação de igreja, seja através do discipulado, da capacitação de líderes. E comecem a orar hoje, se você nunca orou. Ore pela tradução da Bíblia para outras línguas. Louve a Deus, porque você tem a Bíblia na sua língua materna. Pois é, Almeida, a gente às vezes tomou isso como um símbolo tão impessoal. Qual é a tua tradução? Não, é Almeida, né? Louve a Deus, porque há cerca de 344 anos atrás, Deus levantou este homem para trazer para você o livro que está na sua língua, seja por meios digitais, seja na Bíblia impressa. Louve a Deus, porque você ouve Deus falando a sua língua materna. E como nós temos aprendido nas nossas EBDs, e quem perdeu as primeiras aulas, tá bom? Que os nossos professores tão carinhosamente têm se preparado para dar. Irmãos, leia as Escrituras, leia, estude, aprenda a ensinar, ensine, pregue. Isso faz parte da nossa identidade como cristãos. Vários homens de Deus, a gente lê na história deles, quando eles estavam presos. William Tyndale, se não me falha a memória, quando ele estava preso lá na Inglaterra, quando pediram o que é que ele queria para ter um conforto a mais na prisão, ele disse: me dê uma gramática de hebraico e a Bíblia para eu estudar. Pois é. Ronaldo Lindório, missionário presbiteriano, serviu muito tempo em Gana, entre o povo Kokomba, e o povo Kokomba não sabia contar mais do que 1000, certo? Era um povo de uma cultura bem simples, que o número deles máximo era 1000. Então esses missionários presbiterianos ficavam no centro do país, já tinham pregado o evangelho, não tinha a Bíblia na língua desse povo, e pessoas dessas tribos já convertidas, elas saíam a pé, às vezes 7, 14 dias a pé, para ir até o centro lá do país, onde eles recebiam o mínimo básico de discipulado e educação cristã, para voltarem e ensinarem aos outros que não podiam deixar os rebanhos e as plantações. Eles escolhiam uma pessoa de cada tribo para ir para lá. E Ronaldo Lindório conta que um desses irmãos, ele foi, ouviu o evangelho, contou quantas palavras tinha aprendido da Bíblia da língua Kokomba e voltou para a tribo dele. Alguns dizem que ele andou metade do caminho. Então, se ele morava 14 dias, ele andou 7 dias. Quando ele andou mais ou menos a metade do caminho, ele disse: eu esqueci 3 versículos. O que é que eu vou fazer agora? Está todo mundo lá esperando para ouvir a palavra de Deus na língua deles. Na metade do caminho, ele voltou. Quando ele voltou, as pessoas ficaram preocupadas. Hoje não é época de você voltar. Eles não falaram hoje, viu? Esse é meu sotaque. Então, o que aconteceu? Aí ele disse: eu esqueci 3 versículos. A palavra de Deus é importante demais para ser perdida. E você vai voltar para casa, vai gastar mais tempo em redes sociais e menos em aplicativos de Bíblia. E você vai voltar para casa, vai ter tempo de fazer tudo, menos fazer seu devocional. E você vai voltar para casa com 10 Bíblias, mais Bíblias, e você não vai ler a Bíblia. A palavra de Deus é importante demais para ser perdida. É importante traduzir a Bíblia para outras línguas hoje? É. Essas pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus, elas precisam conhecer o Pai na língua mãe deles. Amém? Vamos orar ao Senhor. Santo Deus e Pai, eu sou grato a Ti por Tua bondade, eu sou grato por João Ferreira de Almeida, por todos que nos deram traduções, versões tão maravilhosas na nossa língua. Te agradeço pelos que estão no Brasil, seja plantando, evangelizando, plantando igrejas, evangelizando, capacitando líderes.
trabalhando com jovens, crianças, com adultos. Te agradeço por todos esses. Mantenha-os firme, sempre na tua presença, fazendo obra missionária. Mas eu também te peço, levanta do nosso meio tradutores de Bíblia, que esses jovens, moças, rapazes, jovens adultos, apaixonados por idiomas, entendam o quanto isso é uma ferramenta importante para glorificar o teu nome, para a edificação da tua igreja, para a salvação do perdido. Eu te peço pelas missões ao redor do mundo, por cada novo projeto de tradução que começa, que o Senhor esteja nos abençoando. Em nome de Cristo Jesus, amém.